Queridos, vamos à palavra. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Eu estou tão animado, já perdi até o celular aqui. Aleluia. Nossa, já foi o tempo. Mas eu quero... Não vou nem ler a Bíblia aqui, vou só falar, porque o que eu vou falar está na Bíblia, viu? Hoje eu quero ministrar para você a unção de José. Vocês conhecem José, né? Conhecem a história do José, né? Vocês querem ter a unção dele? Então nós vamos transferir para você hoje, amém? Se eu passar uns 10 minutos, dá desconto para mim aí. A unção da administração em tempos de escassez. Essa é a unção que eu quero ministrar para você nessa sexta-feira. Deus vai te dar uma capacidade de José, irmão, para você administrar muito em tempo de vacas magras. Amém? Tempo de vacas magras. José, ele foi capacitado por Deus para administrar os recursos do Egito durante 7 anos de escassez, porque em anos de vaca gorda, todo mundo vive bem, mas só sobrevive quem sabe e tem a unção de administrar em tempos de escassez. E José, ele teve que trilhar um caminho de adversidade até o propósito ser cumprido na vida dele. Ele era o filhinho preferido do seu papai Jacó e passou uma série de dificuldades que quase desviou ele do caminho. Pensa você, irmão, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas diante dessas adversidades, Deus estava preparando José, como está preparando você, para receber a unção de administração em tempos de escassez. Não sei se você consegue entender, no meio da luta, da prova, dessas dores, de choro, de lágrima, de vergonha, de humilhação, Deus está gerando uma unção em você. Quando é o diabo, irmão, que está no controle, ele está gerando morte em tudo isso, traumas, feridas, dores, que vão te ferir para sempre. Mas quando é Deus que está no controle desse treinamento, ele está gerando em nós uma unção de administração em tempos de falta, de escassez, de pobreza. Então eu quero dar um conselho para você. Não fica mais assim, ai meu Deus. Quando alguém falar, nossa, está difícil para todo mundo, né? Nossa, estamos em crise, né? Porque você não precisa, porque Deus te deu uma unção para administrar em tempos de crise. Não sei se vocês lembram qual era a característica principal do Ayrton Senna. Só quem é da minha época que lembra do Ayrton Senna, né? Característica principal dele é que o cara dirigia demais na chuva. Tá vendo? Vai ganhar um livro meu de presente. Característica dele é quando desabava chover, uma tempestade, o cara virava não sei o que para dirigir. Era o melhor, ganhava. O que eu quero dizer para você, que Deus está gerando essa unção para você correr na chuva, para você prosperar em tempos de crise, de dificuldade, quando todo mundo está jogando os bets, quando todo mundo está se entregando, você está crescendo. Deus é assim, irmão, Ele treina a gente. Fala comigo, treino. Fala de novo, treino. Sabe por que com Ayrton Senna, ele era bom na chuva, melhor do que ninguém? Todo mundo desistia, parava e ele aqui, ó. Porque ele levantava de madrugadinha. O tempo estava dizendo, vai chover 3 dias sem parar. Ele ia correr os 3 dias sozinho, treinando. E quando chegava o dia da corrida oficial, ninguém treinou, mas ele treinou. E o treino tinha despertado nele uma autoridade de correr na chuva. Quer dizer que essas tempestades que você tem enfrentado, irmão, está despertando em você uma graça para você vencer em tempos de crise. Pode crer que é assim mesmo. Aleluia. E o José, então, ele muda a história drasticamente quando Faraó tem sonhos perturbadores.
Deus tirou todo o entendimento dos feiticeiros do Egito, que eram os maiores daquela época. Deus fechou o entendimento, ninguém entendia o sonho tão simples do faraó. Chama José, e José, que tinha o Espírito de Deus, sai da cadeia e ele revela os sonhos do faraó. E ele não só revela sonho, ele dá um mentoreamento para o faraó. Faz um discipulado com o faraó. Falou: faraó, é o seguinte, vai ter aí 7 anos de fartura, mas vai vir 7 anos que vai ser daqueles, as vacas magras, 7 anos de fome. E se o senhor quiser a minha mentoria, eu vou dizer para o senhor, arruma um cara legal, inteligente, cheio do Espírito Santo. Você é o cara. Amém? Você é o cara para tempos difíceis. Arrumar alguém que sabe administrar em tempo de crise. Para que ele comece desde já a preparar para os tempos de crise. O faraó falou: vou aceitar seu conselho, você é o cara. E o cara sai da prisão para ser o segundo maior do maior país da época. Então, queridos, às vezes, quando acontece a nossa libertação da prisão, é porque Deus já tem preparado coisas de autoridade para colocar a gente. Porque a prisão nos deu autoridade. Na prisão ele entendeu a natureza do ser humano, os bandidos, os ladrões, os políticos corruptos, os copeiros da vida, os padeiros da vida, tudo preso. Ele conhecia a natureza do ser humano ali, sendo enganado pela mulher que acusou ele, ele conhecia a natureza humana. Administrando presos, traído pelos irmãos, Deus estava gerando nele uma autoridade para cuidar e entender e conhecer pessoas. Você está entendendo? Diga amém. A unção de administração que estava sobre José não era apenas para ele. Cara, o pastor Misael, o rapaz tinha uma unção, que quando veio a fome, ele tinha reservas, silos lotados. Só que ele não dava de graça para o povo. Ninguém se preparou, mas eu me preparei. O que ele fazia? Ele vendia para as pessoas. As pessoas não tinham dinheiro, dava o sítio, dava a casa, dava tudo que tinha. E ele comprou o país inteiro para o faraó. Quem está preparado prospera em tempos de crise. Amém ou não amém? Então Deus deu essa autoridade para ele. E essa unção foi transferida, né, para o povo de Israel todinho. A gente fala o judeu é o povo mais próspero da face da terra. Não significa que todo judeu é milionário. Significa que todo judeu tem uma graça para prosperar. Porque são descendência de José. E essa unção passou para a descendência de José. Ela não terminou em José. Porque a unção que Deus te dá, irmão, Ele está pensando no teu filho, no teu neto, no teu bisneto, no teu discípulo, nas pessoas que trabalham com você. Por quê? Porque Deus quer que você seja um celeiro de unção dEle para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que quando você começa a ficar egoísta e não quer repartir conhecimento, levar as pessoas a aprender, ou passar aquilo que Deus te deu, aquilo vai secando, vai mofando, vai cheirando mal na tua vida até apodrecer. Mas quando você passa para frente, Deus te manda coisa nova, revelação nova para você. Às vezes a gente não entende porque a nossa unção virou aquele óleo rançoso e fedido. Já viu o óleo velho de fritura? Às vezes a nossa unção está assim, por quê? Porque ficou ali acumulado, não foi passado para frente. Deus me deu um ensino, eu não passei.
Um dia eu estava numa cidade pequena assim, tinha uma irmã que prosperou muito. Eu acho que ela foi representante de uma empresa e tal. E ela era crente da igreja. E ela estava toda orgulhosa falando para mim assim: por que a fulana veio aqui, a Beltrana veio aqui, o ciclano veio aqui, o fulano veio aqui, meu parente veio aqui, querendo que eu ensinasse o segredo. Mas eu não ensinei para esses vagabundos. Achando que estava abafando. Mas esse não é o princípio. O que Deus te dá, compartilha, porque Deus te dá mais. E te dá mais, e te dá mais, e te dá mais. Eu não sei o fim da história dela, mas eu posso garantir que se eu procurar ela hoje, ela não deve estar bem. Porque ela reteu. Ela foi. Então compartilha, meu irmão. Agora, quando somos fiéis em administrar os recursos que Deus nos dá, essa unção pode ser transferida para nossas famílias, para a nossa igreja, até mesmo para nossas empresas e para os nossos ministérios. Porque a unção é transferível. José se tornou um canal de bênçãos para o Egito e para o mundo, porque ele entendeu que tudo que ele tinha vinha de Deus. Quando você entende que você é só aquele cano assim, né, que tem um cotovelo assim, né, que é esse cano, que vem o negócio, passa por você e atinge o outro. Quando você entende isso, nunca vai te faltar o óleo da unção e a autoridade de Deus na tua vida. Sabe, às vezes eu fico assim, pensando como é pobre a mente, às vezes, de alguém. Como eu sou pastor de igreja, às vezes eu tenho que falar de igreja. Isso acontece muito em empresa. Sempre quando chega alguém novo, que vai se destacando, logo quem está ali já começa, ai meu Deus do céu, vai tomar meu lugar. E já começa a fechar as portas para o outro que está chegando. Não tem nada pior para Deus do que isso. Porque quando a gente faz isso, a gente está com medo. Medo é o contrário da fé. Medo é fé no diabo. Medo é fé na desgraça. Porque o que é meu não vai ser de mais ninguém. O que Deus tem preparado para mim é meu. Pode vir outro, mas crescer na empresa ou na igreja, ou o que for, mas o que é meu não vai sair das minhas mãos. Se eu perdi porque não era meu. Está entendendo? Diga amém. Estou passando pérolas para você. Porque parece que a gente ficou no medo tão grande que tudo virou uma ameaça para nós. A gente já olha para a mulher do lado, será que essa mulher não vai me trair? Olha para o filho, será que esse filho não vai aprontar comigo? Porque a gente está com a cabeça cheia de medo. E a gente tem que encher nossa cabeça de fé. A gente precisa ter a mente de Cristo. Amém ou não amém? E quando nós nos submetemos à sabedoria, à direção de Deus, na administração dos nossos recursos, isso é importante, irmão. Aqui é uma chave, pega a chave. Quando a gente se submete à sabedoria e direção de Deus na administração dos recursos que Ele nos dá, seja pouco ou muito, nós ativamos essa unção que José possuía, a unção de administrar em tempos de crise. Isso nos capacita não apenas a viver em abundância durante tempos de escassez, mas também a ser canais de provisão para os outros. Vamos ativar nessa noite? Vamos ativar essa unção na nossa vida? Eu não sei, irmão, mas Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando para alguém aqui. Para de ter medo. Não tenha medo nem do diabo, porque ele é o inimigo vencido. Nem dos inimigos, nem dos demônios, porque são vencidos igualmente. Não tenha medo de macumbeiro, de feiticeiro, de invejoso. Sabe, às vezes eu olho uns crentes assim. Quer dar o testemunho, irmão? Não, pastor, tem muita inveja. Tem muita inveja. Não tem medo do olho do outro, que é olho de seca-pimenteira. Se o olho do outro seca a pimenteira, o olho de que tem o Espírito Santo faz a pimenteira crescer. Está entendendo? Diga amém. Tem gente que anda com medo. Ai, vou contar. Vou falar que eu sou feliz, aí já vai querer tomar o meu marido.
É um medo, uma paranoia de que... Irmão, a gente não vive com medo. A gente vive com fé. Amém ou não amém? Se você não quiser contar, porque você é uma pessoa que tem... É uma pessoa, como é que fala? Aquela pessoa... Não é tímida, ou talvez uma pessoa sistemática e tal, tudo bem, mas não vá fazer as coisas por medo. Ai, meu Deus do céu. Se eu contar, vou perder. Discreto. Que Deus é esse que qualquer resvalinho meu de contar alguma coisa, eu já perdi o milagre. Sabe, o Deus que a gente criou para a gente, eu não sei que tamanho que ele é. Talvez ele é do tamanho desse grão de trigo aqui. Mas o Deus que eu conheço, ele consegue segurar o universo em suas mãos. E é esse Deus que sustenta o universo em tuas mãos, que sustenta a minha e a sua vida. Nada vai te faltar, não é olho de ninguém que vai tirar a bênção da tua vida. Isso é crendice, você tem que viver pela fé. Para mim, irmão, inveja é adubo. Quanto mais inveja, mais eu cresço. Amém ou não amém? Quanto mais olho gordo, eu já descobri um colírio para curar olho gordo. É o poder do Espírito Santo. Que Deus vai fazer na minha vida vai ser tão brilhante que o olhão gordo do outro vai ofuscar e vai sair correndo. Indo aqui para o final, para ativar essa unção. Não é só uma oração, irmão, de culto. Você precisa fazer algumas coisas. Ser fiel nas pequenas coisas. Diga, ser fiel nas pequenas coisas. José foi fiel nas pequenas coisas. A mulher falou para ele, deita comigo. Ele falou, olha, o meu patrão deu direito a tudo nessa casa, menos você, não vou tocar em você. Ele foi fiel. Segunda coisa, ele obedeceu a direção de Deus. Quando você obedece a direção de Deus, Deus destrava essa unção de José na tua vida. Terceiro, a oferta de sacrifício. Na conferência Jeová Jiré, de 6 a 8 de dezembro, de 5, da quinta, você vai ter a oportunidade de entregar uma oferta de sacrifício como um ato de fé. E ao fazer isso, você está dizendo, Senhor, eu confio que tudo o que tenho veio do Senhor. E eu creio que o Senhor vai multiplicar o que eu vou te oferecer. A oferta de sacrifício ativa essas unções todas na nossa vida. Está entendendo? Diga amém. Agora, queridos, eu tenho uns negócios aqui, ó. Vou até beber um golinho d'água aqui. Isso aqui vai mexer com você. Aperta o cinto aí. Eu tenho aqui, irmãos, só faltou o suco da uva, né? Pega lá o vinho lá, pastor Sérgio. Então eu tenho aqui, irmãos, quem sabe o que é isso que está aqui? Dá para ver aí? É uma azeitona. É gostosa? Né? Muito gostosa. Agora eu tenho aqui o óleo não, irmão, dá um nome chique. Azeite, dá um nome religioso, azeite. Olha aquele que você frita ovo em casa. Isso aqui é azeite da unção. Amém? Apesar de estão fritando com azeite agora, é gostoso, né? Esse azeite vem da onde? Da onde? Da azeitona. Gente, eu tenho aqui nas minhas mãos, todo mundo sabe o que é isso, né? Nossa, está macio. Macio, pão. Qual que é o simbolismo do pão, né, no nosso mundo? O que simboliza o pão? Alimento. O que simboliza o pão? O pão, né? Jesus disse, o pão nosso de cada dia. Ele não está falando só de pão, ele está falando de arroz, feijão, né? Verdura. Então, pão é símbolo do alimento. Mas o pão, ele veio da onde? Da onde? Do trigo. Sem trigo não haveria pão, né? Aí eu tenho aqui essas uvas lindas aqui, não é? Olha o tamanho da bicha.
Que uvão bonito, né? Que cacho de uva bonita. Está até despregando aqui. Doce, doce, doce. Né? E temos o vinho. Vamos falar o suco da uva, o vinho, que vem da onde? Da uva. O que eu quero que você entenda, irmão, é que, falando de prosperidade, o diabo também prospera, sabia disso? Ele chegou para Jesus lá no deserto. Fala sério, Osmiro, que você já bebeu metade no caminho. Fala. Deixa eu ver sua boca. Então aqui nós temos a uva, né? E nós temos aqui o vinho. Vinho é símbolo da alegria. Simboliza a alegria, o vinho novo, a alegria. O azeite, ele simboliza o quê? A unção, o poder do Espírito Santo. É com isso aqui que se consagra reis na Inglaterra, que se consagra apóstolos, bispo, como a gente vai fazer com a pastora Tânia em dezembro. Vamos ungir o casal apóstolo, vamos jogar o azeite na cabeça deles. Não é? Isso aqui é o que alimenta, é o que, quando a pessoa está com fome, come, alimenta. Mas quando Jesus estava lá no deserto e o diabo chegou para ele 40 dias com fome, e ele disse assim: olha, faz essa pedra transformar em pães, me adora, que se você me adorar, prostrar diante de mim, dizer que eu sou o teu Deus, eu vou te dar muita riqueza, muita fama e muita glória. E Jesus falou que não. Mas o diabo não estava brincando. Se Jesus aceitasse, ele ia ficar muito rico, muito famoso. Ele ia ficar uma pessoa cheia de glória humana. Então o diabo, ele prospera. E Deus, ele prospera. Só que Deus prospera a gente com um propósito. O propósito que Deus nos prospera, a gente tem que entender para a gente não ficar aquela pessoa dinheirista. Ele nos prospera para a gente investir no reino dele, para a gente ter todas as nossas necessidades supridas e para a gente investir nos filhos de Deus. Porque quando Deus prospera você, Ele está pensando no teu vizinho, no teu parente, nas pessoas necessitadas, porque se Ele prosperar você, Ele vai prosperar muita gente também. Agora, Satanás também prospera, só que ele prospera com outro propósito, que você o adore, que você não tenha tempo para Deus, que você até vá na igreja, mas que a igreja seja em sexto, sétimo lugar na tua vida, que você tenha Jesus, mas que Jesus ele esteja lá em último lugar na tua vida. Não importa você ter uma religiãozinha básica ali, Ele quer te prosperar para que você o adore, para que você o sirva através de uma potestade chamada Mamon, que Jesus falou que é um Deus, um Senhor, que compete com Deus, o verdadeiro. Então a gente tem que entender isso. Agora, para esse trigo aqui ter chegado a ser esse pão, tem uma história. Se esse pão pudesse falar com Misael hoje aqui, ele ia dizer assim: Misael, cara, você não sabe da minha história, você vai chorar quando eu te contar. Cara, eu estava lá, perto de Palmeira, num sítio, uma roça grande, eu e milhares de irmãos lá, naquele sol de verão, balançando, lá na Itimarsum, para lá, para cá, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sol, vento e nós lá. Só que um dia, Misael, quando eu olho do lado assim, lá vem uma foice, ó, que a gente nem viu onde caiu. Quando eu vi, eu estava debaixo de uns ferros, me malhando assim, batendo com tudo, e pá, 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 até agora eu estou traumatizado, Misael, porque eu levei tanta bordoada nas costas para sair e ficar só o grãozinho. Quando eu pensei que aquilo acabou, Misael, quando pensei que aquilo acabou, estava dentro de uma máquina, uma engrenagem assim, aquele negócio rodando, e nós fomos tudo jogados lá dentro, e de repente começou a moer, moer, moer. Ai, como doeu! E depois, Misael, quando eu pensei que o negócio estava bom, me tacaram dentro de um saco. Quando eu dei por mim, estava na prateleira do mercado. Aí veio uma senhora chamada Marilda.
comprar. E eu fui junto para a casa dela. Falei, agora sim. Botou numa prateleira, bonitinho. De repente ela rasga minha roupa, joga eu numa panela. Até que foi legal primeiro, porque ela jogou uma água fresquinha. Depois de tanto tempo, uma aguinha fresca. Aí de repente lá vem uma colherona de pau, um pedaço de pau. Pá, 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 pá. Aí ela era bem moderna, tinha um negócio chamado liquidificador, ainda me jogou lá dentro. Ô vida, é só paulada, só... Aí, estou eu lá dentro de uma massa, ela molda a massa, eu já começo a pegar forma, é gostoso, né? Carinho ali, me moldando. Aí me colocou numa prateleira e deixou lá no escuro, esquecido, disse que era para eu crescer. Agora eu era um pão, era para eu crescer. Aí, tá, foi gostoso, pelo menos não estava levando paulada. Lá vem a Marilda, me pega, e quando eu me desespero, eu estou na boca do inferno. Um forno a 200 graus, ela me colocou lá dentro. Me queimou todinho. E Misael, essa é a minha história. Mas hoje eu sou um pão. Hoje eu estou aqui para te alimentar, para matar a tua fome, para servir. Eu passei por um processo para chegar a ser apetitoso, saudável aos olhos, desejoso. Todo mundo que me olha me quer. Esse pão é você, pode aplaudir. Se essa uva pudesse conversar com você, ela ia contar a mesma história. Quando eu vi, estavam me pisando e pisando, sendo pisada, esmagada. Que vida! Mas hoje ela pode chegar aqui e dizer, eu me transformei nesse suco delicioso, para alimentar. Você pegar essa azeitona, irmão, você vai ouvir a mesma história. Eu era uma azeitona, linda lá naquele pé de oliveira. De repente me arrancaram de lá e me prensaram, apertaram, até que eu comecei a produzir um óleo. Mas hoje eu sou um azeite, sou símbolo de autoridade. Eu represento os céus, o poder do Todo-Poderoso, o seu Espírito Santo. Eu consagro reis das nações, apóstolos de multidões, pastores de milhares. Através de mim, pessoas são curadas. Quando eu vou na cabeça delas, são curadas, libertas, demônios saem. Aí foi difícil. Foi uma história. Irmão, não tem nada errado em você ser uma uva. É até bonitinho. Tem nada errado você ser uma azeitona. Você ser um raminho de trigo. É bonitinho. Esse enfeita a minha sala há muito tempo. Acho que faz mais de ano. Mas Deus não quer que você seja enfeite. Deus não quer que você seja um aperitivo antes da refeição. Na verdade, Deus quer que você seja a refeição. O crente maduro, ele entendeu que ele é a refeição. Ele alimenta. Não é propósito de Deus que você seja uva, que você seja azeitona, que você seja trigo. Mas para isso, você precisa passar pelo processo. Sabe, se você for olhar uma coisa curiosa, Jesus, chega Pedro e Jesus está lá angustiado, né? Que Jesus viu o futuro e Jesus falando para os amigos dele, né? Olha, eu vou ter que morrer, ter que passar pela cruz, o negócio vai ficar tenso, a panela da chaleira vai voar, a chapa vai esquentar, eu já estou sentindo todas as dores aqui. O Pedro, melhor amigo dele, fala assim, Senhor,
Não acontecer nada disso, não. Nós não vamos deixar, não. Isso é coisa da sua cabeça. O senhor está meio estressado, não é coisa da sua cabeça. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Você tem que tomar cuidado quando o diabo se preocupa muito com você, com o seu conforto. Vai na igreja hoje não, está chovendo, você vai pegar um resfriado. Pensou você com alergia? Quando o diabo se preocupa com a tua saúde, meu irmão, se cuida. Seu conforto. E Pedro estava preocupado. Jesus, sai para trás de mim. Sabe? Por quê? Estava tentando impedir a azeitona de ser prensada. Estava tentando impedir Jesus de sofrer para resgatar a humanidade. Eu sempre digo assim, que se Jesus fosse filho de uma crente, ele não tinha ido para a cruz. Que ela dava um jeito de entrar na frente, de peitar o Pilato, o soldado romano com guarda-chuva, ela ia lá, não vai matar meu filho, não. Você está entendendo isso? Nós estamos criando filhos uvas, filho azeitona, filho para enfeite, filho estéril. Filho não pode ter uma dorzinha, não pode ter uma frustraçãozinha. Pai e a mãe vai lá na frente da professora, da diretora, parece dois leão. Aí nós estamos criando filhos azeitonas. Vai prestar para nada. É um aperitivo para o mundo. Agora, Jesus, mais um pouquinho, vai para o jardim lá e chega o Judas, com a cambada toda para prender Jesus. E Jesus olha para Judas, não fala assim: para trás de mim, Satanás, traidor do inferno, traíra. Jesus fala: e aí, amigo? E aí, amigão? Está escrito lá. Aí, amigo. Pedro fala: você está endemoniado, cara. Você está tentando impedir eu de virar óleo, de virar farinha, de virar suco, de me entregar, de cumprir meu propósito. Aí o Judas não, o Judas estava ajudando Jesus a cumprir o propósito. Pegou a visão? Toda essa traíra que apareceu na tua vida até hoje, são teus amigos. Estão te ajudando a cumprir um propósito. Todas as dificuldades, todas as lutas, todo demônio. Porque, irmãos, o diabo, ele é útil. O diabo tem utilidade para Deus. Senão Deus já tinha enterrado ele em algum buraco aí. Porque ele foi útil para Jó. Para provar Jó. Só que ele tem utilidade, mas não tem valor. Deu um nó na cabeça agora, né? Não entendeu? É mais ou menos igual. Tem coisa mais útil na sua casa do que o vaso sanitário? Não tem nenhuma louça na tua casa que é mais útil do que o vaso sanitário. Mas não tem nenhum valor. Está entendendo? Então a gente tem que entender isso. Que se você e eu não nos deixarmos passar pelo processo, as lutas, as provas, dificuldades, nós nunca vamos nos tornar esse azeite que vai levar a autoridade de Deus em nossos atos e gestos para a nossa família e para todos que nos cercam. Nós não vamos ser o vinho que vamos levar alegria onde nós estamos. Nós não vamos ser o pão que alimenta as pessoas. Nós só vamos ser azeitona, uva. E Deus não quer que você seja uva. Por isso você está passando por essa moagem, por essa dor, essas traições. Então hoje eu fico lembrando tudo que eu passei. Ficar viúvo, 2 filhos doentes na época, 20 casais de pastores, quando viu minha dor, bateram na porta ali e falou: o senhor é íntegro, o senhor é um homem santo, nós amamos o senhor, mas nós estamos capando o gato. Então, os que me traíram, os que me enganaram, as dores que eu passei, a morte que teve,
Na hora é muito duro, é muito difícil, e você precisa ser muito de Deus para você, na hora, entender tudo isso que eu estou falando, que você está dentro da moenda. É o trigo que está sendo moído, é a uva que está sendo esmagada, é a azeitona que está sendo prensada ali. Porque se é o diabo fazendo isso, sua vida vai acabar. Mas se é Deus fazendo, você vai virar algo melhor lá na frente. Então hoje, irmão, em vez de ter os meus pastores, às vezes, nas rodas que a gente faz de brincadeira, eles olham para mim e falam: eu não consigo entender com você. Passou anos, nunca falou mal de fulano, que te enfiou a faca até o cabo, que fez isso, que fez aquilo outro, e nunca vi você reclamar de tudo que você passou e tal, não fala em púlpito, não aguenta tudo. Eu falo assim, na hora da moenda é melhor ficar quietinho, aceita que dói menos. Aceita a pisada, o esmagamento, porque quem é maduro na fé sabe que vai sair uma pessoa melhor, mais calma, mais perdoadora, que vai dizer lá na frente para tudo, que bom, que vai entender os outros, que vai entender um viúvo, uma viúva, que vai entender o pai de uma pessoa com crise de pânico, de ansiedade, que vai entender um monte de coisa, o que é um pastor que é traído, que é largado, que é abandonado para aconselhar, se torna uma pessoa nobre lá na frente. Mas na hora é difícil, na hora dói. Por isso que eu digo, a autoridade você consegue, não é com uma oraçãozinha de culto, e não é com uma imposição de mãos, tudo isso ajuda, mas a autoridade vai vir desse processo que eu estou falando para vocês. Então, se o processo está duro, está dolorido, eu quero dizer uma coisa para você, aguenta firme, que se você aguentar firme, dando glória, você vai passar pelo processo e vai sair melhor, mais próspero, mais inteligente, mais sábio. Irmão, quando é Deus fazendo isso, é igual os 3 jovens na fornalha. Deus vem andar com eles na fornalha, e segundo o que está escrito lá, nem um fio de cabelo vai ser queimado. Deus cuida, não vai faltar alimento na sua despensa, não vai faltar o dinheiro para você pagar água, luz, não vai faltar, no seu casamento, na criação dos seus filhos, não vai faltar no seu ministério. Pode ser duro, dias de lágrimas, dias de gemido, dias que o semblante cai, dias que a olheira vem, que o cabelo branqueia, que a ruga chega, mas também tem um dia que tudo isso é revertido. Jó perde tudo, e lá na frente Deus devolve tudo em dobro. Sabe quando Deus devolve para Jó, irmão? Deus sabe para ele: ora pelos teus amigos, que na verdade não era amigo nada. Começa a orar, Jó. Eu acho que Jó começou a falar assim: Deus, obrigado por meus amigos que me criticaram tanto na hora da dor, porque antes de toda essa tranqueirada toda acontecer comigo, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, de pregação, de livro, de Bíblia. Mas hoje, depois disso tudo, eu tenho uma experiência com o Senhor, ninguém me tira. Eu sei que o meu Redentor vive.